Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, preparando aqui o material. Vamos falar mais uma vez das portarias, né? E assim, pessoal, antes de eu começar aqui efetivamente falar, né, eu quero que você bastante objetivo. Pessoal, por favor aí, dá o like aí no canal, se inscreve no canal. É um canal educacional que está começando agora. Estou tentando fazer isso para quem também não tem condições de comprar um cursinho, né? Porque o cursinho é caro, às vezes você já está desempregado e as coisas estão difíceis. Então eu estou fazendo de forma gratuita. Então assim, pessoal, a única coisa que eu quero pedir só a você aí é só você se inscrever e dar o like aí no canal. Tem vídeo aí que já chegou a 100 visualizações e não tem nem 10 likes, pessoal. Então não custa nada se você está lá vendo o vídeo lá, pessoal, dá o like, se inscreve. Eu estou fazendo isso de forma gratuita, eu não estou cobrando nada. E a única coisa que eu só peço é isso aí para você me ajudar nesse desenvolvimento aí do projeto do canal, tá? Vamos verificar aí no decorrer desses 90 dias que se eu perceber aí, né, a gente atingiu uma quantidade razoável aí de inscritos, né, e de likes, né, sendo proporcional à quantidade de visualizações, ao menos, né, eu também de forma gratuita vou fazer um simulado, um ou os dois simulados, e aí eu jogo o simulado na sexta-feira e digo, ó, domingo à noite eu vou corrigir o simulado, vou tentar corrigir o simulado ao vivo, trazendo os pontos importantes das portarias e comentando cada um, beleza? Estou tentando fazer o mais didático possível, porque as portarias são chatas. Você tem que estar lendo, relendo, lendo e relendo. Então, quando você tem uma situação prática que explica o que realmente está acontecendo, né, o que é a aplicação prática da portaria, se torna mais fácil. Então, assim, pessoal, antes de começar a trabalhar efetivamente a portaria hoje, eu só quero mostrar efetivamente onde é que nós estamos. Então, veja, aqui é a parte que trata da legislação específica da SES, e aí nós já visualizamos as portarias que trata da seleção, da jornada de trabalho, do crachá, da prevenção de suicídio, uma portaria bastante importante, que eu acredito que sim, ela tem muita chance de cair questões no concurso relacionadas sobre ela. Tratamos, cadê a portaria A004, que ela fala sobre a segurança preventiva. É uma portaria que ela tem em torno aí de 95, 94 artigos. Trouxe os pontos mais importantes dela. E aí, pessoal, a gente vai trabalhar a portaria agora A093 de 2022, que ela trata sobre o regime disciplinar do sistema socioeducativo. Pessoal, tá aqui a portaria. A portaria é essa. Então, assim, o que é que eu faço? Tento fazer algo didático para você poder entender de uma forma melhor. Porque se você ficar aqui lendo cada coisa, você, quando chegar na metade da portaria, mesmo ela tendo em torno de 45 artigos, você vai estar cansado e estressado. Então, veja, fiz aqui, pessoal, um esquema. E aí eu vou estar trabalhando aqui os principais pontos da portaria que eu acho relevante para você. E posteriormente você faz o quê? Você faz a leitura seca. E aí, quando você for fazer a leitura seca da portaria, você tendo a noção de como ela funciona, fica bem mais fácil. Então, veja. Portaria 093 de 2022 do Conselho Disciplinar. Pessoal, o que acontece? Em toda unidade, isso não tem diferença de um centro socioeducativo para uma unidade prisional. Não muda. Quando, por exemplo, você vai estudar lá a LEP, porque já estudou, está estudando para o concurso da Polícia Penal, tem o quê? Lá tem as faltas leves, médias e graves. Por exemplo, se um preso ele comete tal falta, ele vai ter o quê? Vai ter uma determinada lá sanção. Pode ser o quê? A advertência, a repreensão, se for uma falta grave, ele pode ir para o RDD. E aí, pessoal, não existe diferença no sistema socioeducativo, porque no sistema socioeducativo existe uma rotina. Muitas vezes são falados, né, que os centros, mas pessoal, o centro socioeducativo é muito semelhante às unidades prisionais, entendeu? Tem cela, só que chama de dormitório. Tem os adolescentes lá que eles ficam com o fardamento lá que eles recebem da unidade, que é branco com verde. Já no prisional é branco com laranja. Então tem essa mesma rotina. E aí o que eu quero dizer para vocês com isso do Conselho Disciplinar? Veja, o Conselho Disciplinar nada mais é do que o quê? Vai apurar uma falta disciplinar que o adolescente ele realizou. Aí vamos lá. As faltas que os adolescentes podem cometer. Existem faltas leves, existem faltas médias e existem faltas graves. E aí como é que funciona? Eu vou vindo de trás para frente para vocês entenderem. Veja,
Quem é o servidor? O servidor aqui é o sócio-educador. O sócio-educador ele vai fazer o quê? Ele vai ver que o adolescente cometeu uma falta. Um exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui que um adolescente, né, está dificultando ou recusa a submeter a revista pessoal. Exemplo, o adolescente está lá na escola, né, dentro do sistema socioeducativo, e ele quer ir ao banheiro. Aí o socioeducador diz, ok, vamos para ir para o banheiro. Só que quando ele chega lá no banheiro lá, ele não pode fechar a porta. Por quê? Porque o socioeducador ele tem que estar no visual com o adolescente. Agora, se o adolescente fechar a porta, ele vai ter que passar por um procedimento de revista. Aí vamos dizer que o adolescente fechou a porta, mas aí quando ele abriu a porta, ele quis sair do banheiro sem querer fazer a revista. E ficou naquela situação, ficou naquele negócio. Aí o socioeducador foi lá e fez o quê? Vou fazer uma oitiva para você por essa sua questão. Aí o que o socioeducador faz? Vai lá. Está aqui a oitiva, ele vai preencher. Elaborar o comunicado. Vai colocar lá local, vai fazer a descrição, o nome do adolescente, o nome do servidor. Pode ter até três testemunhas. E aí o socioeducador vai fazer o quê? Por volta das 15 horas, no bloco de escolarização, o adolescente Tício pediu para ir ao banheiro, né, foi acompanhado pelo socioeducador fulano de tal, e o adolescente trancou-se no banheiro e não quis passar pelo procedimento de revista. Por tal fato, estou fazendo aqui a oitiva para ele e comuniquei. Aí vamos lá. Sempre é bom, pessoal, quando acontecer essas situações, né, o socioeducador tem que estar em dois. É uma questão de procedimento, né? É o menor efetivo do mundo, são dois agentes. E aí um vai lá e assina e o outro vai lá e assina. Beleza. Aconteceu aqui esse conselho, essa oitiva, né? Foi formalizado o ato. Aí o que acontece? Esse ato que foi formalizado, o papel vai ser entregue ao coordenador de segurança. O coordenador de segurança, ele vai fazer o quê? Ele vai acionar o conselho disciplinar. Esse conselho, ele é o quê? Ele é uma instância deliberativa de caráter administrativo. E ele serve para quê? Ele serve para sugestão de sanções, orientação e resoluções pertinentes à dinâmica institucional. Então, veja, o conselho disciplinar, que ele é composto por 7 membros, que é o que traz aqui, a direção, um sócio-educador. Lembrando que o sócio-educador que estiver fazendo parte da composição do conselho, ele não pode ser o sócio-educador que ele fez a oitiva, porque também não tem lógica. A probabilidade de eu querer que ele responda será bem maior. E aí, será um sócio-educador diferente do ato que participou, o coordenador de segurança, o coordenador técnico, né, a equipe interdisciplinar, e duas pessoas da equipe técnica, né? Que é assistente social ou psicóloga. Mas, digamos que, hipoteticamente, esse conselho não conseguiu se formar por 7 pessoas. Ele vai ser formado por quê? No mínimo por 3 integrantes, sendo que um desses 3, obrigatoriamente, tem que ser um sendo da equipe técnica. Isso aí, pessoal, é algo que está preconizado lá na lei do SINASE. E os números 7 ou 3 números ímpares, para quê? Para não dar empate na hora de dar o voto. Porque aí vai ter o adolescente e ele vai ser chamado, né? Ele vai ser chamado, né, no bloco, no determinado lá espaço. E aí vai fazer a leitura da oitiva. Rapaz, adolescente fulano tal, aqui está acontecendo, o que é que você tem a falar? Aí ele vai dizer se é mentira, vai dizer que é verdade, vai dizer que o sócio-educador está querendo formar para ele e tal. Toda aquela situação que quem é do sistema aí já sabe e quem não for vai passar por isso. E aí ele volta para o dormitório dele e tem que aguardar a resposta do conselho. E aí o que é que o conselho decide? O conselho ele vai decidir o quê? Vai analisar se essa falta que ele cometeu foi leve, média ou grave, né? Aí vamos lá, beleza, eles identificaram que a transgressão dele foi média, porque foi a transgressão aqui, ó, que nós escolhemos, que foi o quê? A dificultar, né, ou recusar submeter a revista pessoal. E aí o Conselho Disciplinar, de forma deliberativa, né, por voto de todos os membros, constatou que ele cometeu uma transgressão média. Só que antes deles verificar
qual será a sua responsabilização, ele vai ocorrer o quê? Vai ter as atenuantes e as agravantes. Então vai ser verificado. É um adolescente que ele nunca cometeu nenhuma transgressão? Ele é primário, isso é bom. Vamos lá, ele praticou sob coação, ele já bateu as metas deles do PIA, ele desistiu de prosseguir, ele pediu desculpa, ele confessou, ele disse, não, realmente eu fiz aquilo e tal, foi uma besteira. Aí vamos lá para as agravantes, ele é reincidente, ele abusou da confiança, ele tem um histórico de delito, entendeu? Então veja, aí vamos lá, vamos dizer que hipoteticamente foi analisado que ele confessou e ele é primário. Ele disse no conselho, eu quero pedir desculpa aqui, porque realmente eu fiz lá e tal, eu não sabia. Sempre eles usam essas milongas no H, dizer que não sabia, sendo que é mentira, pessoal. Por quê? Porque todos os adolescentes, quando eles ingressam no centro socioeducativo, é entregue uma cartilha para ele. E nessa cartilha é falado toda a rotina da unidade, que eles têm horário para acordar, para dormir, hora para tomar medicação, para participar das atividades. São entregues para todos. E, se não for entregue a cartilha, em até 24 horas, ele terá a sua recepção pela equipe interdisciplinar, formada pelo assistente social, psicólogo, enfermeiro e seu socioeducador de referência, que vai visualizar todos os seus status, como é que você está, se ele tem marcado, se ele tem problema familiar, que é a questão lá da prevenção do suicídio. E, fora isso, antes dele entrar na área de segurança, vai ser repassado todas as informações para ele. Você tem que fazer assim, o procedimento aqui é esse. Não existe um adolescente entrar no centro socioeducativo do estado do Ceará e não ser informado para ele sobre quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E aí vejam, foi verificado essas atenuantes. Então aqui eu vou para as consequências. Vejam, pessoal, eu fiz de forma didática para ficar melhor de forma colorida. Vejam. Um ponto que está em todas as transgressões. Cada quadrado desse é um inciso. E nas 3 transgressões eu posso apenas colocar 3 incisos. Eu não posso colocar mais do que isso. Veja, o que eu estou querendo dizer. Eu posso pedir, no caso da retratação aqui, né, da transgressão, eu posso pedir para ele fazer ele vai dizer, você vai querer fazer a retratação? Ele disse, vou. Ele vai lá, faz a retratação com o socioeducador, ele fica restrito ao dormitório e fica suspenso das práticas esportivas. Eu posso fazer essas três medidas. Por quê? Porque é cabível e é permitido. Tá ok? Mas aí, pessoal, visualizamos que o adolescente, né, teve essa questão, ele tinha várias atenuantes e foi feito o quê? Não, como foi algo tranquilo, a gente vai dar só uma advertência para ele escrita, né? Dá uma advertência lá para ele. Veja, eu não posso, pessoal, também, entendo, isso é uma questão de gestão. Eu não posso, por um adolescente que ele é primário e é sua primeira oitiva, eu já pegar e botar uma restrição ao dormitório no máximo por 5 dias. Eu tenho que fazer o uso progressivo das consequências, para ele poder entender como funciona. Por quê? Porque se eu coloco os 5 dias, eu perco a utilidade da advertência, eu perco aqui a suspensão de 3 dias, eu não tenho a questão aqui de privação de produtos no dia de sua visita. Então aí é o mais interessante você fazer o quê? No caso concreto, o conselho deliberativo ele analisar. Só que Aí essa tabelinha aqui você tem que pegar, você tem que imprimir, colocar no seu banheiro, colocar no seu quarto para você, quando ver, visualizar. Uma dica que eu vou repassar para vocês é fazer o quê? Tudo que é grave tem 7. E aí a leve você vai lembrar do número 23 e a média você vai lembrar do número 53. É isso. Porque o que é que talvez, né, você se confunda, porque aqui na suspensão de prática esportiva tem 3 e na suspensão de prática recreativa e de lazer tem 3. Aí isso aqui talvez seja um peguinha que vocês se confundam. Então se você faz leve 23, média 53, grave 77, acabou-se. Ou melhor ainda, você vai por exclusão. Você decora que grave é 7 dias e que nas transgressões leve é 23. O que não foi isso é o resto. Né? Você lembra que o mais grave no leve é 3. E aí você já vai saber que o resto é média. Então, basicamente é isso. Aí eu volto aqui, pessoal, e trago um outro ponto importante. O que é práticas restaurativas?
Práticas restaurativas, pessoal, é um instrumento, né, da composição da justiça restaurativa, que é um modelo de aplicação que é utilizado pelo sistema. O sistema ele usa práticas restaurativas para, nas transgressões de natureza leve e média, tentar aplicar. O que eu quero dizer para vocês? Vamos pegar aqui uma transgressão leve. O adolescente fez o quê? Ele trocou do objeto lícito. Veja, tem a outra portaria que ela fala o que o adolescente ele pode ficar ou não dentro do seu dormitório. Tem a quantidade lá de fotos, a quantidade de cartas, o livro sagrado, o livro pedagógico. E aí vamos dizer que o adolescente ele pegou o seu livro sagrado e entregou a outro adolescente, né? Ele jogou pela ventila por trás, e aí quando foi fazer a revista estrutural, verificou que aquele livro sagrado que estava com determinado adolescente era outro. E foi verificado que eles eram adolescentes primários, que eles eram adolescentes que nunca transgrediram. Então, o que é que a prática restaurativa vai fazer? Vai evitar que se use as consequências lá que são tragas pela portaria. Então, vai ter o quê? Vai ter o pré-círculo, o círculo restaurativo e o pós-círculo. Então, veja, o que é que o pré-círculo faz? Ele é realizado individualmente. Então, eu chamo o adolescente A e chamo o adolescente B. Chamo o adolescente A e falo para ele da devida alteração. Chamo o adolescente B, faço a devida orientação. E aí, depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os dois adolescentes e vou fazer o círculo restaurativo. Que é o quê? Vocês não podem fazer isso. E depois disso eu vou fazer o quê? Vou acompanhar se não está acontecendo mais isso. Um outro exemplo que se encaixa aqui é um adolescente discutir com outro no jogo de bola. Talvez se encaixe até melhor. E aí eu faço o quê? Chamo um A e digo, cara, vamos lá, chamo o B, vai lá os dois. Ei, não, desculpa, tá tudo certo aqui, foi coisa de jogo, tá sossegado. Então isso é a prática restaurativa, que se for alguma questão relacionada a isso, vai perguntar se a prática restaurativa cabe em transgressões graves. Está errado. Ou vai dizer que ela é algo obrigatório. Não, ela é preferencial. Por quê? Porque cada centro socioeducativo do Estado do Ceará, ele vai visualizar se é possível ou não aplicar a prática restaurativa. Ele vai verificar se é necessário, dentro das transgressões aqui, da sua leve, média ou grave, no caso leve e média, verificar se é necessário ou não. Porque, vejam, danificar bens. O adolescente foi lá e danificou um bem. Vocês acham que uma prática restaurativa dessa vai ser bacana? Dois adolescentes lá quebraram as cadeiras da sala de aula. Veja aí, dano, quebraram bens. A depender da situação, se conduzir para a delegacia, pode ser até dano qualificado, porque é a quebra do patrimônio, lá do Código Penal. Se tiver 3 adolescentes ou mais, pode entrar até no 288, associação criminosa. Então é assim, pessoal, analisem o contexto. Mas, para questões de prova, o que você precisa saber da portaria do Conselho Disciplinar é isso. As principais informações é essa. Você tem que ler quais são as faltas. Você tem que ler quais são as consequências, atenuantes e agravante é autoexplicativo. Isso aqui é a questão do procedimento lá que o socioeducador faz. A questão da quantidade dos membros, lembrando que, em regra, são 7, mas na ausência desse, no mínimo vai ser formado por 3. Tá ok? O conselho é deliberativo, as decisões são em conjunto, né? E também tem outros pontos que é necessário entender. Que o conselho disciplinar, ele não está somente para avaliar a questão das faltas disciplinares, mas ele também está para quê? Para orientações e sugestão de sanção. Veja, eu tenho um adolescente que ele tem bastante dificuldade aqui de convívio. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse adolescente e vou levar ele para outra ala. Tem aqui, vamos dizer que tem a ala Alfa, Bravo, Charlie e Delta. O adolescente está na Delta, com dificuldade de convivência. Pessoal, às vezes tem problema com questão de território. Né? Tem um adolescente que é de um canto, outro de outro. Então aí faz o quê? Pega esse adolescente e traz para cá. É uma possibilidade. Né?
Transferência. O adolescente não dá certo em nenhuma das casas, então transfere ele. Ou vai para a capital, se for do interior, ou da capital desce para o interior. Lembrando que tem unidades em Juazeiro do Norte, Sobral, tem Iguatu, tem Crateús, que são unidades de semi-liberdade. Então é isso, pessoal. Atenção, isso aqui é um ponto importante. Na prática, nunca vi isso, não, mas é bom saber, né? No caso de transgressões graves, a direção comunicará o prazo de 24 horas ao procedimento do defensor ou advogado constituído pela família. Detalhe, pessoal, na prática o que eu estou querendo dizer é que assim, a direção ela comunica, mas assim, não vejo essa questão do procedimento do defensor público ou de um advogado ir lá na unidade para poder fazer a defesa, tá? Aqui foi a informação que eu falei, que o sócio-educador que participou do encaminhamento não pode, tem que ter cuidado. Por quê? Porque uma das pessoas que compõe a composição do conselho é um sócio-educador. Mas vejam, não é o sócio-educador que fez a oitiva, que fez o procedimento. Tá? E aí, pessoal, aqui é os pontos que eu falei para vocês, que aqui é vocês que tem que ler a portaria, tem que ver. Eu estou trazendo apenas uma explicação de como funciona a portaria. E o quê? As reuniões serão semanalmente, podem ocorrer mais uma vez no caso necessário, né? Então, essas reuniões quer dizer o quê? Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O adolescente cometeu aqui, pessoal, a transgressão aqui, nesse dia, certo? Mas aí vamos dizer que o conselho, ele conseguiu, por N razões, se reunir apenas aqui, na quinta-feira, certo? E aí, pessoal, vamos dizer que o adolescente, ele vai ficar, vamos pegar aqui a falta média, e vamos dizer que ele vai ficar aqui, ó, no máximo restrito a 5 dias. Vejam, ele cometeu aqui, ó, na terça, só que só foi decidido na quinta, dia 5 dias. Observe, pessoal, esses 2 dias aqui já conta. Então aqui dá 1, 2, 3, 4, 5. O adolescente vai sair no sábado, no horário que foi feito aqui a oitiva. Se foi feita às 15 horas, no exemplo prático, aqui no sábado, às 15 horas, ele está liberado da sua oitiva, ele está zerado da sua cota. Só isso que vocês precisam saber. E aí, pessoal, aqui é o que eu já falei para vocês que o conselho tem que ver. Tem que ver qual a natureza, agravantes, atenuantes, o tempo da duração da medida, qual é o objetivo da medida. Eu quero que o adolescente ele se conscientize que quando o sócio-educador pedir para ele fazer um procedimento de revista ou de busca pessoal, ele tem que entender que é uma rotina da unidade. Então pronto, acabou-se. E aí, pessoal, o que você precisa saber aqui da portaria é só isso. No mais, você tem que pegar a portaria e ler e reler, assistir o vídeo, repetir, entender. A portaria está aqui ao 93, é só você acessar o site da SEAS, procurar publicações e portarias de 2022, que vai estar lá todas as informações e você pega a portaria. Você vai pegar a portaria, tá aqui tudo que eu falei, tudo esquematizadinho, você vai falar. E pronto, pessoal, basicamente é isso aí, ó. São 47 artigos que eu peguei eles, esquematizei, né, para poder ficar mais interessante. Né? Ficar mais interessante. E, pessoal, é basicamente isso aí. É autoexplicativo eu acredito que com essas informações que eu trouxe para vocês, esquematizando, explicando, com historinha, com todo esse esquema, eu acredito que seja mais fácil de eventuais, né, questões você poder acertar. E aí, pessoal, mais uma vez, né, voltando a falar, só isso, agradecer aí quem estiver acompanhando aí os meus materiais, minhas videoaulas que eu estou fazendo. Peço só que você se inscreva no canal, que você dê um like aí, você compartilhe, mande para os outros colegas, principalmente aí quem é do sistema, né, que está querendo continuar no sistema. É um material que eu estou fazendo aí. Lembre-se, aqui é o dia a dia do sócio-educador. E basicamente é isso do que você precisa saber sobre a portaria 093. Então, só isso aí, pessoal. Vamos lá, tem muitos dias, tem mais de 80 dias ainda aí para desenvolver, para bater o edital, para revisar, responder questões. E aí, nos decorrer dos dias, como eu falei para vocês, de acordo com a minha disponibilidade também, já que eu estou fazendo aqui de forma gratuita,
Vou tentar fazer uns simulados aí, principalmente quando tiver faltando aí 45, 50 dias, vou tentar fazer simulados. Dependendo aí de como tiver indo aí o pessoal, vou fazer simulados aí semanais, se possíveis. Posto o simulado na sexta, quando for no domingo, eu faço a correção ao vivo, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, bons estudos e, se Deus quiser aí, vamos ter muitos aprovados no primeiro concurso do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará.